Abra comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e o 12. Evangelho de Mateus 5, capítulo 5, versículo 11 e o 12. O dia que nós que aqui estamos não formos perseguidos, não somos do Senhor. Se não houver calúnias, difamação, inverdades, perseguição contra nós, porque não somos do Senhor. Todos que pertencem à família do Senhor verdadeiramente serão perseguidos. Todos, sem exceção. Diga aleluia. Pega o teu irmão assim, quer ser perseguido, irmão? Diga para ele, não. Ninguém quer ser perseguido. Quantos querem ser? Quantos querem receber calúnia, difamação, palavras contrárias a você, te amaldiçoando nas ruas? Quantos querem isso? Diga assim, ninguém quer isso. Mas é necessário isso. Porque o Senhor é que exalta. Quanto mais levantarem contra nós, mais Deus nos usará com seu poder e glória. Quanto mais é o levante contra nós, maior é o fruto que nós damos. O dia que a própria família não levantar contra você, você não está dando fruto. O dia que o seu melhor amigo não levantar contra você, é porque você não está dando fruto. Se querem viver em Cristo piamente, serão perseguidos, todos nós. Abra comigo, Mateus 5,11, bem-aventurados, Jesus dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. O que é injuriar? O que é? Injuriarem. Pastor Carlos? Quando vos injuriarem. O que é injuriar? Me ajuda aí, gente. Mas qual o significado? Olha o dicionário, qual o significado de injuriar? O que é? Entra aí no dicionário. Veja para mim. Estou aprendendo com você hoje. Bem-aventurado-vos quando vos injuriarem. Vê o que é essa palavra no português aí? Perturbar. Irmãos, nós somos perseguidos. O crente fiel é perseguido. E quem usa as pessoas contra nós? Satanás e suas legiões. Anos atrás eu entrei numa igreja pequena, bem pequena, para ministrar. E o que aconteceu ali? Um rapaz havia saído da Umbanda, do centro da Macumba, no Tambor, e entrou na igreja incorporado por Satanás, e eu não sabia. Eu comecei a pregar e sentia dificuldade na voz para terminar a mensagem, fiquei engasgado. Comecei a sentir uma força contrária a mim, eu falei, meu Deus, o que é isso? E quando eu estava terminando a mensagem, o rapaz manifestou com grande ódio e fúria de mim. Correu para trás da igreja, onde tinha os talheres, lá pegou uma faca para me matar. E ali os irmãos, que não são muito espirituais, foram na goela do homem e seguraram o pé do homem na goela. Eu falei, irmão, não vai matar o homem, eles vão falar que fui eu que mandei. Para aí, é em nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, o demônio largou a faca das mãos do rapaz. Irmãos, o diabo tem tanto ódio de mim e de você que está aqui. Você nem imagina o ódio que ele tem quando nós ministramos a palavra, quando nós vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho, e você que testemunha o Evangelho, o demônio te odeia. Diga, graças a Deus por isso. O dia que o demônio chegar aqui e falar que me ama, eu estou preocupado, irmão. Mas o dia que ele falar, eu te odeio, que é um bom sinal para mim. Diga glória a Deus, para você também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perturbarem, perseguirem, e mentindo, pior, mentindo, falar uma mentira contra você, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Quem mandou Mateus escrever? Jesus. Ele diz claramente: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é aqui, é nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga aleluia. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois, o que é vituperados? Me ajuda o português aí. Gente, eu tenho aqui doutores aqui, pelo amor de Deus, me ajude. O que é vituperados? Estão com medo de falar, não fala? Vê o português dicionário, vituperado. É? Tem certeza? Olhou em dicionário? Vituperado é o que, irmã? Doutora Raquel. Pelo nome de Cristo, quando sois criticados, censurados, caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Dê as palmas para o Senhor, diga glória. Aí tem gente que fala assim: quanto mais eu busco a Deus, o capeta levanta contra mim. Mas, irmão, é assim mesmo. Também se não buscar a Deus, você perde a salvação, e aí? Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver um pouquinho da história de Paulo aqui, no versículo 10 em diante. 2 Timóteo 3, 10, tu porém tens seguido a minha, Paulo falando para o jovem Timóteo, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor, com letra maiúscula, de todas me livrou. Versículo 12 para todos nós: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aleluia. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Diga aleluia. 1 Timóteo 3,12: todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Eu sou difamado, caluniado, pedrejado, sou chamado de ladrão e não sou. Fazemos a obra com lisura,
com honestidade e somos caluniados. Somos caluniados, difamados todos os dias, por falsos crentes na igreja, por pessoas fora, por pessoas que nem me conhecem. Eu sou bem-aventurado. Se perseguiram a Jesus, quanto mais a nós. Escute bem uma coisa, muitas pessoas querem ser discípulos. Quantos querem ser discípulos do Senhor? A primeira pergunta, o que é discípulo? Seguidor de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados, nós seguimos as suas pisaduras. Para ser cristão significa ungido. Ungido. Cristão, ser cristão, seguidor de Cristo. Realizar as obras que Ele fez, ainda fazer obras maiores do que Ele fez. Ele diz na sua palavra. Para isto vão levantar contra nós. Ódio contra nós. Por isso que os cristãos do Brasil já estão começando a ser perseguidos por muitas pessoas nesta nação. Por autoridades, baixo nível, médio nível, alto nível, estão sendo perseguidos. Com canetada querem nos destruir. Querem destruir o Evangelho, mas eu digo uma coisa, ninguém destrói a obra de Deus. Ninguém. As palmas para o Senhor. Pode tentar. Pode tentar. Mas a mão do Deus Todo-Poderoso age no tempo certo. Escute bem, eu vou dizer a você, por isso que muitos crentes estão desviados. Por isso que muitos os crentes não querem converter. Eles querem uma cruz fácil. As pessoas querem um evangelho fácil. Um evangelho que não tenha perseguição, que não tenha demônio manifestando. Até líderes espirituais não querem isso. Não quer demônio entregando obras malignas. Não quer demônio saindo dos corpos. Não, deixa os demônios quietos. Por quê? Porque não tem aonde nós corrermos. Diga para quem está assim, não tem aonde você correr. Se você levantou a mão, aceitou Jesus, você já faz parte do reino dele. Satanás já é o seu inimigo e o meu inimigo, mas nós temos que botar para correr no nome de Jesus de Nazaré, usando a autoridade e a unção que Deus tem dado à igreja. As palmas para ele. Diga glória! Escute bem uma coisa. Todos os homens na história foram perseguidos. Um evangelho que não tem perseguição, ele não é um evangelho de Jesus. Eu afirmo, pelo Espírito Santo aqui, que está me usando a minha boca, o evangelho que não é perseguido não pertence à família de Jesus. Todo evangelho verdadeiro é perseguido por Satanás. Todos nós. Jesus disse certa feita, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu pensei, Senhor, não é o contrário aí não, porque eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo os crentes recuando da igreja, o diabo avançando na vida deles. Falou, não, a minha palavra diz que as portas do inferno é que vão ser atacadas pela minha igreja. Não a igreja ser atacada pelas portas do inferno. Ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Significa que é a igreja que vai na porta do inferno para lutar. As palmas para Jesus o Nazareno. Diga glória! Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra. Esta palavra tem que ser o seu escovar de dente de manhã e à noite. Nós temos que ter o hábito da leitura da palavra de Deus, porque é ela que te fortalece. Somos salvos pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. A Bíblia revela lá em João, vamos lá para o texto. Evangelho de João, é nela que somos salvos pelo poder da palavra de Deus. Vamos lá para o texto.
fugiu aqui agora. Primeira, foi em João, capítulo. Colocais nela, porque nelas. João, desculpa, 5,39, está certo, pastor. Precisa tirar férias de novo, sabe como é que é, né? Não tem hora que foge esse versículo. Sim, 5,39, vamos lá. Examinais as Escrituras. Não fala para você ler, examinar. Muita gente acha que ler, eu li 50 capítulos hoje, pastor, você entendeu o quê? Nada. Para ler a palavra, tem que pedir o Espírito Santo discernimento da palavra. Para entrar na leitura da palavra, não adianta ler 50 versículos se você não entender nada. Tem que ler pelo menos 2, 3, mas que o Espírito Santo te revele. Por isso que pedimos a ajuda do Espírito Santo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A primeira arma contra o diabo fatal é a palavra de Deus. Porque todo ataque que ele vier na sua mente, você fala, está escrito. Toda vez que ele jogar uma seta usando alguém, você vai falar, está escrito. Todas as vezes que alguém tiver te acusar, você fala, está escrito. A palavra de Deus diz isso. O seu conselho veio desta maneira, mas a palavra dá este conselho. Quando você usa a palavra de Deus, você vai cuidar, ter nesta palavra a sua salvação. A sua salvação. A sua salvação. As palmas para ele. Voltando para Timóteo, Paulo agora está escrevendo a Timóteo, dizendo assim, olha, meu jovem Timóteo, eu posso chamar até de filho Timóteo. Eu estou ensinando a você o que eu padeci pelo Evangelho. Ele diz, porém, segue a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, longanimidade, a minha caridade, a minha paciência e perseguições. Aflições tais quais me aconteceram na cidade de Antioquia, em Icônio, em Listra. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, quantas perseguições eu sofri. O Senhor de todas me livrou. Um tempo atrás tinha uma irmã aqui, eu não sei se era no salão de beleza, rapaz, ela me falou, mas fugiu aqui agora, tem hora que eu esqueço os trem, fala para mim e passa. Ela estava no local, tinha um casal de pastor me comendo vivo assim, me arrebentando. Cortando a minha carne no meio assim, alimentando de mim. Pastor Rogério é isso, pastor Rogério é aquilo. Ela falou, deve ser um Rogério aqui em Belo Horizonte. Deve ser o Rogério, é tanto Rogério que tem. É ou não é, irmão? Deve ter em Belo Horizonte, não é meu Rogério, meu pastor. Aí o casal conversando, falou assim, mas eu não detesto aquele camarada, aquele Rogério Bernardi. Quando ela falou Bernardi, ela sentiu um calafrio. Eu falei, é meu Rogério, o Bernardi, meu pastor. E aí ela perguntou, de onde você conhece o Rogério Bernardi? É da televisão que prega aqui, não gostamos dele. Eu falei assim, não, eu estou te perguntando porque ele é meu pastor. Rapaz, o casal perdeu a cor, nem nunca vi a cara daquele pastor, daquela pastora, e nunca vi a cara deles, e nunca eles viram a minha cara para falar de mim. Eu sofri perseguição dentro da igreja com falsos crentes que saíram me difamando e caluniando coisas inverdades, que eu podia levar na justiça e arrebentar com eles. Mas eu falei assim, é melhor na mão de Deus do que na minha. É melhor na mão de Deus do que na mão do juiz. Porque a difamação, a calúnia, ela te machuca. Tem muito cabra safado que deve mesmo. Aí quando fala deles, fica até rindo. Mas aquele que não deve e é caluniado, sobe uma ira santa, mas você perdoa. Porque nós sabemos que o diabo faz isso para nós perdermos a nossa salvação. Então nós temos que entender que se a obra é de Deus, nós vamos ser difamados, nós vamos ser caluniados, nós vamos ser perseguidos.
Tem um ditado no mundo que fala: quem não deve não teme. Eu não temo nada porque eu não devo. Quem deve é que teme. Se eu tivesse, desculpe a expressão que eu vou utilizar, se eu tivesse rabo preso com quem já saiu dessa igreja, eu estava arrebentado. Mas graças a Deus que não tem uma ponta para pregar de nós. Sabe por quê, irmão? Porque nós procuramos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. As palmas para o Senhor. Essa é a diferença. Porque senão nosso nome estava na lama já, destruídos. Anos atrás houve uma difamação tão forte de um certo líder que veio de Belo Horizonte para me difamar dentro do Teoflotone. Chamou meia dúzia de fuxiqueiro de Teoflotone, espalhou para eles e inventaram uma difamação contra mim. Até que chegou no membro e o membro falou: você conhece o meu pastor para você falar dele? Você devia limpar a boca para falar dele. Aí o camarada: ué, você é membro de lá? Falei: mas de onde você conhece ele? Não, que ele não abriu a porta para mim pregar lá. Eu falei: nem vai abrir para você. Se Deus não mandou ele abrir, porque não é de Deus para pregar lá. Ah, mas outros lugares abriram as portas e eu fui para outros lugares, não sei o quê. Ele falou: então se as outras portas abriram, então você vai para as outras portas. Mas se ele fechou lá, é porque ele tem os seus motivos. E o cara furioso, rapaz, soltando, bufando de ódio. Aí quando ele viu que não tinha brecha para pregar aqui, para falar as besteiras que ele falou nas igrejas lá afora, em Teoflotone região, fez muita besteira, entregou muito recado falso. Esse é o verdadeiro falso profeta. Ele lançou uma palavra de difamação contra a minha moral na porta da igreja. Aí aqueles meia dúzia de fuxiqueiros lá fora vieram: nossa, quando você falou isso, falou que o pastor é isso. Eu fiz um desafio domingo à noite contra ele. Eu falei assim: vai ter entre 60 dias de prazo entre eu, o Senhor e ele. Se eu sou o que ele falou, Senhor, eu fico envergonhado dentro de 60 dias em Teoflotone. Mas se foi ele, ele vai sair corrido daqui. Vai ser envergonhado. Não deu outra, meu irmão. Foi numa igreja de Ouro Verde, Minas, limpou a igreja. Ladrão, sem vergonha. Limpou a igreja. Escandalizou os pastores. Falei: bem feito. Porque vocês não consultaram quem era o sujeito. Mas eu, quando o coração trancou para falar não para ele, eu consultei. Quando eu consultei, era um falsificador de carteira de pastor. Descobri que o pastor da oitava lá em Valadares. Aí muita gente: pastor, o senhor e o pastor Dil não abriu as portas? Falei: irmão, se o pastor Dil não abriu, eu também não abri, tem algum motivo. Tem ou não tem? Tinha irmão que nem R$100 de oferta para a igreja dava, mas correu lá no evento do homem, deu R$1.000 de oferta para o homem. Ele trouxe um rombo financeiro para as igrejas locais em Teoflotone. Moral da história: eu acho que abaixo de 60 dias entregou um recado para uma irmã, difamando a moral da família, difamando a moral do seu marido, e saiu de Teoflotone região envergonhado, e nunca mais sabemos do paradeiro dele. O diabo faz isso. Nós somos perseguidos agora, não pelo ímpio mais, mas pelos falsos profetas. Os falsos profetas, eles querem, são lobos devoradores que querem entrar aqui e roubar você daqui. Dizendo que você não precisa mais ofertar, você não precisa mais dizimar, dizendo tantas bobagens no seu ouvido para você afastar e você ir para o inferno. E começa a ouvir várias doutrinas loucas aí fora, e querem introduzir na igreja, e querem roubar você daqui. Sacode o irmãozinho e fala assim: tome muito cuidado, porque nós já estamos neste tempo agora. Quem for crente vai ser crente mesmo, quem não for vai pular fora. As palmas para o Senhor. Não terão terceiro caminho: ou conversão, ou estão fora, ou estão dentro de Jesus, ou estão fora de Jesus, estão com o diabo, não com Deus. Não terão três caminhos. Para Deus é 880, ou somos dele ou não somos, ou voltamos para ele ou não voltamos. Acabou o tempo de ficar no meio brincando com ele.
Não fica achando que o diabo não vai lançar coisas boas para você, para te destruir. Vai, para todos nós. Vai lançar coisas boas para nos distrair, para nos tirar a atenção, para não estarmos mais aqui. Cuidado, cuidado. Esta é a palavra e esta é a profecia. Então ele está dizendo, aflições tais quais me aconteceram nessas 3 cidades, de Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. Este Paulo tinha uma bênção de Deus, o Senhor livrou ele de todas. Sacode o irmãozinho e fala assim, também o Senhor vai me livrar de todas. As palmas para ele. Para mim também. Versículo 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Serão perseguidos. Eu fico vendo Pedro, a sombra dele onde ele passava, era tão forte a unção de Jesus nele, a unção do Espírito Santo em Pedro, que as pessoas nas camilhas e macas eram curadas pela sombra dele. Diga aleluia. Paulo com seus lenços e aventais, não era sempre, mas onde ele passava, e ele orava, as pessoas eram curadas. O lenço e a sua roupa não era que era ungido, é porque ele era ungido e tinha o lenço e a roupa que encostava nele, e as pessoas recebiam a cura. Diga aleluia. A mulher do fluxo de sangue encostou nas vestes de Jesus, e naquele instante que ela colocou as mãos nas vestes de Jesus, ela recebe a cura instantaneamente do fluxo de sangue. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Repete agora. E não é diferente comigo, com você. Não será diferente conosco. Se nós cada vez mais somos perseguidos e mais adoramos a Deus, a unção ela aumenta. Quanto mais a unção aumenta, mais ódio o diabo tem de nós. Preste atenção nesta palavra para você que está aqui hoje. Todos aqui, quando converte a Jesus Cristo e descem as águas, preste atenção nisso, o diabo bate uma foto sua. Diga aleluia. Uma foto 5x7. Pequenininha, né? 5x7 sim. Aquela do passaporte americano. Passaporte que... Não, aquela que manda para o consulado. 5x7. O diabo falou assim, esse aí não faz nem cosca na nossa barriga. Mas é um crente. Já tem uma foto já no nosso reino. 5x7. Mas ele não incomoda muito não. Não vão perturbar esse muito não. De vez em quando nós perturbamos ele. Aí esse da foto 5x7 começa a buscar Deus dentro da igreja. Já começa a tocar, já começa a pregar, começa a louvar, começa a fazer a obra social, ajuda o pastor, ajuda a igreja. Aí o diabo fala assim, olha, sabe que esse sujeito ali? Bate uma foto dele agora, me dá uma foto desse tamanho, que tamanho que é esse aqui? Chuta aí, irmão, fala qualquer número aí. 50 centímetros por metro. Diga glória. Dá quanto dá? 5 metros quadrados? Não, seria, não. Chuta aí. 1 metro por 5 metros, daria 5 metros quadrados. Aí o diabo vai falar assim no inferno, pro chefe lá, esse aí já está começando a mexer com a gente. Esse aí começa a testemunhar o que na igreja acontece, ele já começa a pregar a palavra, já começa a falar do amor de Deus, já ganha almas para a igreja. Ele está começando a infernizar nós aqui. Nós já estamos infernizados, mas ele infernizou mais. E agora nós estamos com ódio, nós temos que fazer alguma coisa para pará-lo. Como? As legiões trabalham na mesa branca deles lá, e reúnem lá, e começam a pensar, o que nós fazemos para poder parar a vida dele? Isso é real o que estou dizendo, né? E já manifestou, o demônio já falou isso, é real, isso é real o que eles fazem.
Aí começa a mandar uma setinha daqui, começa a botar uma faculdade dali, uma festa para lá, e uma campanha para cá, e outra visão para lá de outro ministério, e começa a dar oportunidades lá e cá. Quando você assustar, você já caiu espiritualmente e você está fraco, porque não está na visão do seu ministério mais. Ali já começa a ficar fraco o crente. Aí o diabo falou, está vendo a foto lá 5x1, 5 metros quadrados? Esse bicho agora vamos derrubar ele fácil. Esse cabra nós vamos derrubar ele fácil. Aí o diabo fala assim, mas tem mais um lá naquela igreja lá, que nós temos que bater uma foto maior, um outdoor. Outdoor dá quanto que dá outdoor, irmão? Calcula aí, 10, vamos botar bem alto assim, 10 por 50. Quantos metros quadrados? 500 metros quadrados. É isso mesmo? Rapaz, estou bom, hein? 10 por 50, 500 metros quadrados. Aí o diabo fala, ei! Este aí acaba com a gente. Este aí está no programa de rádio, está no Facebook, está na internet, está nisso, está aquilo, está em congresso, está em faculdade, está pregando, e já ganha muitas almas, multidões. Ei, este aí perturba mais do que o 5x7. E é fácil. Se nós derrubarmos este de quantos metros quadrados? De 500 metros quadrados de outdoor, isso aí é fácil. Se derrubar ele, uma multidão cai atrás dele. São os pastores reconhecidos hoje. São os pastores de nome hoje, porque muita gente oculta que é usado tremendamente por Deus, mas não aparece, não tem mídia. Mas aqueles da mídia são perseguidos mais. Olha, não vou falar o nome não, mas um determinado líder no Brasil, ele saiu de uma campanha, ganhou milhares de pessoas numa campanha de cruzada. Escute bem isso. O diabo jogou tanta seta nele quando ele saiu do congresso, que veio um sentimento no coração dele, pega o carro e se joga na ladeira abaixo. Literalmente ele sentiu no coração que o diabo jogou aquela seta, fala, suicida, tira a sua vida, acelera esse carro e passa, e vai embora, a vida perdeu sentido para você, você ganha todo mundo, mas não ganha sua família, não ganha isso, não ganha aquilo, olha, tira a sua vida hoje. Ele sentiu tanta opressão, que ele falou que quase jogou o carro debaixo de uma carreta. Isso é um líder no Brasil, respeitado, hein? Não vou falar o nome dele, questão de ética pela internet, depois em particular eu te falo quem é. Aí eu pensei, Jesus, um homem desse reconhecido mundialmente, pensou nisso. Aí o Senhor falou, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é usado, mais ódio Satanás tem. Olha quantas milhares de pessoas são salvas através da mensagem dele. Então o que nós precisamos mais? De cobertura espiritual, todos nós aqui. Cobertura espiritual. Não brinque, irmão, não brinque, que eu estou dizendo que isso é sério. Olha, eu mexo com libertação desde 2022, 23 anos praticamente. Eu comecei em 95, já sendo usado por Deus em libertação, lá em 95 para cá, dá 27 anos usado por Deus nessa área. E fizeram de tudo para me destruir em Teoflotone. E em outros lugares que eu já passei. O último lugar que eu tive mais pesado, que muitas obras vieram contra mim, vieram retaliação forte, foi Salvador, quando eu preguei. O demônio ficou furioso, pessoas cuspiram sangue para fora, Deus fez sinais e prodígios de maravilha, a palavra foi pregada, e eu preguei duro, palavra de conserto. E quando eu preguei a palavra de conserto, Deus operou maravilhas no final, para comprovar que aquela mensagem que eu estava pregando, era o Senhor comigo ali. Escute bem uma coisa, o que eu quero dizer para você, não sei se você está na foto 5x7, ou está na maior, na média, e outra na maior, eu não sei, mas eu quero dizer para você, tome cuidado, amém? Tome cuidado, todos os passos que você der, calcule antes aonde vai pisar, todos. Hoje, aonde eu vou, eu tenho que pensar aonde eu estou pisando, aonde eu estou pisando. Fui comprar gases para colocar no peito quando eu fiz a operação, lá na drogaria Zil, lá em Vila Velha. Eu imaginava que alguém me conhecia ali? Jamais.
porque eu tinha televisão até um alcance, um limite de Band Minas, era só aquele espaçozinho. Em vez em quando ia para o Rio Grande do Sul, em outra frequência, mas geralmente era só ali a Band Minas. Eu chego nesse pedaço, o senhor pastor Rogério? Eu falei, não é possível, até aqui, como é que essa mulher me conhece? Eu falei, sou eu mesmo, por quê? Ela falou assim, é que eu acompanho o senhor desde a Rede Super de televisão. Eu não sabia nem que Vitória pegava a Rede Super de televisão. E depois eu sempre programo do seu Facebook, Instagram, o YouTube, eu não perco o programa do senhor. Eu falei, onde que eu imaginava? Eu ali. Imagina se o pastor fosse enrolar, tivesse com as duas mulheres. Abraçado. Imagina, irmão, a vergonha que eu podia passar, né? Uai, pastor Rogério, o senhor está com duas mulheres. É ou não é? Nada fica oculto diante do Senhor e nada fica oculto diante das pessoas. O que as pessoas fazem oculto, vem a vergonha de todos. Imagina se eu tivesse com minha vida errada ali. Todo lugar que você estiver, sacode o irmão e fala assim, todo lugar que você estiver, tem alguém que te conhece. Uai, eu vi você na filmagem lá no YouTube, lá na igreja, você é de lá, né? Não, eu não sou de lá não. Eu te vi, eu vi a irmã lá, é você mesmo. Irmão, escute o que eu vou dizer você é conhecido. Anos atrás, 1995 eu converti, 98, 97 eu estava no monte orando ali. 98, 99, não sei, fugiu aqui agora. No monte orando, o Senhor falou assim, muitos olhos o verão. Eu falei, verão como, Senhor? Não tem, na época nem existia internet. Eu falei, Senhor, mas a televisão é caro, não tem condição de pagar a televisão. Como é que muitos olhos vão me ver, Senhor? A internet hoje. Deus lá na frente, enxerga tudo lá na frente que nós não enxergamos, e eu quero dizer que só Ele é glorificado e exaltado neste lugar. As palmas para Ele. Aleluia! Vamos orar ao Senhor nesta noite. Nós nem imaginamos quantas pessoas nos conhecem. Irmão, o negócio da mulher que eu falei que foi só um exemplo, misericórdia, né? Olha, a pessoa ouve pela metade, o pastor estava com duas mulheres. Misericórdia. Eu estava assim, duas mulheres, a Marinha, a mãe da Giovana e minha mãe comigo. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Não adianta, tudo que faz oculto vem a vergonha de todas as pessoas. Escute bem uma coisa que eu vou dizer a você nesta noite. O diabo está tremendo de ódio por esta palavra de abrir a sua visão hoje. A minha palavra de advertência é: tome muito cuidado, muita cautela nesses últimos dias. Estão de olho em nós, estão de olho para nos destruir. Quando eu falo isso é para todos os crentes, em todas as igrejas, em todas as nações. O inimigo já está conseguindo perceber o seu final, a volta de Cristo. Ele não pode saber dia nem hora que Jesus vai voltar, mas ele está vendo o mover dos anjos ao nosso respeito. Anos atrás o demônio manifestou, apontou o dedo na barriga da Giovana, minha cunhada, e falou, essa menina não pode nascer. Eu falei, como é que ela sabe o sexo? Como é que esse demônio sabe o sexo? Ele não sabe o futuro. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ele vê o mover dos meus anjos. Aí eu falei, você está vendo o mover dos anjos, né, bicho? Ela não pode nascer, que era Riciele, tocando e louvando hoje, e orando pela vida dela, para não afastar dos caminhos do Senhor. Satanás, ele vai investir pesado contra a igreja e contra nós, irmãos. A Covid foi um exemplo. Eu vou ficar em casa. Tem gente que morreu em casa. Vou ficar só em casa trancado. Morreu trancado em casa, falta de ar e tudo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for conosco, já era. Amém?